Olá, irmãos amigos. Aqui estamos nessa sequência de mensagens, tentando transmitir mais conhecimento para os queridos irmãos e amigos, esperando que as mensagens possam te alcançar e possam abençoar você e sua família. Elas são livres, podem ser expandidas, encaminhadas para qualquer veículo de comunicação, qualquer veículo aí nas redes sociais. Estamos tratando sobre o personagem João Batista para mostrar Jesus. Eles são contemporâneos e um assunto está ligado com o outro. Então, estamos tratando desse assunto sobre o Batista. No anterior, mencionamos que o Batista batizou Jesus. E hoje queremos mostrar que o Batista batizou os discípulos de Jesus. Vamos usar como base um texto em Mateus, capítulo 3, no verso 5 e o verso 6, que diz assim, ó: Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O que nós aprendemos aqui, ó? Uma multidão foi batizada pelo Batista, inclusive os discípulos de Jesus. Nenhuma pessoa que foi batizada pelo Batista precisou de um segundo batismo. Nenhuma. Agora, muitas situações as pessoas precisam de um outro batismo, porque o primeiro batismo não é válido. Mas o Batista tinha autoridade do céu. Só o Batista e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus não batizou ninguém. O próprio texto de João 3, que as pessoas usam, e depois pegam, não vem o capítulo 4, que mostra aqui, completando ali, que Jesus não batizou ninguém, mas os discípulos que batizavam. Agora, esse texto de Mateus nos dá a prova que uma multidão foi batizada pelo Batista. Vou só ler aqui novamente, ó. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente. Ia ter Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente. Foi nesse momento que o Batista chamou de raça de víboras, disse que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, que eles estavam usando o batismo como um rito errado, que eles não sabiam o que estavam fazendo, e aí ele lança sua mensagem de arrependimento, e aí faz um apelo para com aquelas pessoas ali. Então, devemos observar. Agora, vou começar a ler o Evangelho segundo João. Lá é mais destacado agora os discípulos que andaram com Jesus. João capítulo 1. Aqui em Mateus nós encontramos que muitos foram batizados pelo Batista. Agora, João capítulo 1, nós vamos ler do 35 em diante, todos esses versos, diz assim, ó: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. Discípulos de quem? Do Batista. Discípulos que foram batizados pelo Batista. Um dia um pastor me perguntou assim: Pastor Humberto, me mostra na Bíblia onde Mateus foi batizado por João o Batista. E eu, como um grande aluno do Senhor Jesus Cristo, eu lancei uma pergunta de volta para ele. Falei, vou responder com uma pergunta. Me mostre na Bíblia onde Mateus não foi batizado pelo Batista. Porque a Bíblia não precisa dar esses detalhes todos para nós. A Bíblia diz que multidões foram batizados pelo Batista. A Bíblia diz que era a profecia do Velho Testamento que se cumpriu, chegou o Batista. A Bíblia diz que Jesus, para começar a sua igreja, ele iria começar com os discípulos que foram batizados pelo Batista. Então, como é que eu vou dizer que Mateus não teria sido batizado pelo Batista? Então, eu respondi com uma pergunta. Mas vamos ver. Ele diz, no dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. Verso 36. E vendo passar a Jesus, disse, eis aí o Cordeiro de Deus. João olhou para os seus dois discípulos, Jesus passava e ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Falou com quem? Com os seus discípulos. Aqueles foram batizados por ele. Ele diz, olha aí o Cordeiro de Deus, porque a função do Batista era preparar o caminho para Jesus começar sua igreja. Verso 37. E os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus.
O ministério de João, irmãos, ele preparou o caminho, ele batizou. Agora o que acontece? Jesus chegou, o ministério agora é de Cristo. Ele tinha acabado de apresentar Jesus aqui, irmãos. Nos versículos anteriores, ele tinha encontrado o Senhor Jesus ali no Rio Jordão. Então agora ele ia levar os seus discípulos todos a seguirem Jesus. Era esta a função, a grande missão que o Batista tinha. Batizar os discípulos, preparando para Jesus começar sua igreja. E que grande missão teve o Batista. No versículo de número 38 diz assim, ó, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Verso 39. E lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª, 4 horas da tarde. Quase 4 horas da tarde. Nosso horário para o horário de Israel são 6 horas de diferença. Verso de número 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Quem era um dos discípulos do Batista? Era André. O texto aí fica claro. E era André, um daqueles discípulos do Batista que ouviu o Batista dizer, deve segui-lo. A partir de hoje, vocês devem seguir o Mestre. Ele é o libertador. Eu vim somente preparar o caminho para ele. Eu vim batizar vocês, porque agora ele vai começar a igreja dele. Jesus precisava, irmãos, de pessoas batizadas para começar sua igreja. Eu mencionei na meditação de ontem, só há um meio de entrada na igreja de Jesus Cristo. Isso eu vou tratar lá adiante, quando eu tratar só sobre o assunto igreja. Daqui umas 300 na frente. Só há um meio de entrada na igreja de Jesus Cristo, pelo batismo. Ninguém nunca me provou o contrário, porque não vai provar, porque é assim que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que o único meio de entrada na igreja do Senhor Jesus Cristo é através do batismo. Olha a importância da doutrina batismo. Muito importante. Por isso eu escrevi o livro, os 5 requisitos para que o batismo seja bíblico. Meu livro é Qual o Batismo Bíblico? Então, são em torno de 100 e poucas páginas aí. Eu escrevi 150 páginas mostrando qual o batismo bíblico, os 5 requisitos para este assunto. E aí eu entro em muitos detalhes na questão, e entre eles tinha que entrar sobre João. Foi ele que começou batizando. Jesus ainda continua, Jesus não, mostrando que era André, verso 40. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André era irmão de Pedro. André foi lá e pegou Pedro. Levou até quem? Até Jesus. Pedro era discípulo de quem? De João o Batista. Pegou e levou até quem? Até Jesus. E aí Jesus aqui já começa um trabalho, começando pelo nome de Pedro. Ainda ele continua. No dia seguinte, no verso 43, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhes, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Verso 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Que mensagem maravilhosa, né? Vem e vê. Natanael diz, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aquela cidadezinha simples, humilde. O Messias, o Redentor, o Salvador, o Libertador, vai vir de uma cidadezinha pobre. Como nós julgamos as coisas pela aparência. Como nós julgamos as pessoas pela aparência. Como nós julgamos até a atitude das pessoas, às vezes, pela aparência. Não faça isso. Tanto que Jesus nos ensina. Filipe diz, vem e vê. Já temos aqui André, o outro não é mencionado, temos Pedro, temos Filipe, já temos Natanael. O grupo de discípulos estava aumentando. Vem e
vê. Olha, irmãos, daqui para frente Jesus vai separando aqueles discípulos todos que foram batizados pelo Batista. Daquele texto de Mateus 3, o verso 4 e o verso 5. Aquelas multidões que o Batista batizou ali, antes de encontrar com Jesus. Depois ainda teve mais batismo, a Bíblia menciona, mas aí já diminuiu, porque agora o ministério que deveria crescer era o do Senhor Jesus. E o do Batista findar, porque ele cumpriu sua missão. Você quer mais uma prova que os discípulos foram batizados por João, o Batista? Vou dar mais uma prova para você. Já no livro depois dos evangelhos, no livro de Atos, capítulo 1. Vamos ver Atos, capítulo 1, e eu vou provar para você que os discípulos foram batizados pelo Batista. Atos, capítulo 1, Pedro vai citar a morte de Judas, e ele vai procurar um substituto. E esse substituto tinha que ter alguma qualidade. E a qualidade desse substituto teria que ter o batismo do Batista. Mas vamos ver primeiro sobre Judas aqui. Atos 1, 16. Homens irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Olha, eu aprendi uma tradição que Judas se enforcou. O que importa é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Judas se enforcou. A Bíblia diz que Judas caiu no precipício e se rebentou pelo meio. Nós precisamos ficar com a Bíblia, irmãos. Tradições são erradas. Tome cuidado. Essas coisas que ensinam aí, onde Satanás começa a agir, e as pessoas não leem a Bíblia, e aí a gente fica preso a ensinos humanos. A Bíblia é clara. Judas, ele caiu no precipício e se rebentou todo. Tem um texto na Bíblia que diz que ele saiu para se enforcar, mas a Bíblia não diz que ele se enforcou. A Bíblia diz que ele saiu para se enforcar. Fulano saiu para comprar pão. O ladrão roubou no meio do caminho, ele não conseguiu chegar na padaria, ele não comprou pão, mas ele saiu para comprar pão, mas não comprou pão. Judas saiu para se enforcar, mas não se enforcou. Então, cuidado. Verso de número 19. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta sua habitação, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu bispado. Olha o verso 21 agora. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, 22, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Começando desde quando? Começando desde o batismo de João. Aquele que iria suprir a vaga de Judas teria que ter o batismo do Batista. Só poderia suprir a vaga de Judas aquele que tivesse o batismo do Batista. Era uma regra. Jesus começou a igreja dele com as pessoas que foram batizadas pelo Batista. Que responsabilidade, irmãos. Que responsabilidade. Olha, só para você pensar, vou tratar disso lá adiante. Uma pessoa, ela faz parte de uma denominação pelo batismo. Por que uma pessoa é católica? Porque é batizado. Por que uma pessoa é da Universal? Porque foi batizado na Universal. Por que uma pessoa é da Assembleia de Deus? Porque foi batizado na Assembleia de Deus. Quando que uma pessoa é mormon? Quando é batizado no mormon. Quando que uma pessoa é adventista? Quando é batizado no adventista. Quando que uma pessoa é presbiteriano? Quando é batizado no presbiteriano. Os discípulos de Jesus, que ele começou a igreja dele, foram batizados por quem? Pelo Batista. Era um sobrenome? Já vimos. Não, era um título. E o nome dele era João. Era o título de Batista que o Espírito Santo deu. Jesus foi batizado por quem? Pelo Batista. Como é que você faz parte de uma denominação? Através do batismo.
Os discípulos de Jesus foram batizados pelo Batista. Jesus começou uma igreja com os discípulos batizados pelo Batista. Qual era sua igreja? Pense aí. Vou tratar disso daqui umas 300 meditações aí pela frente, quando tratar do assunto só sobre igreja. Que Deus te abençoe. Que a cada dia Deus aumente o seu entendimento. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, por esse assunto tão importante. Ajuda cada um dos teus servos, Deus, crescer na graça e no conhecimento e entender a verdade. Não deixe, ó Pai, não permita como Satanás tem enganado muita gente. É a função dele, mas que os teus filhos busquem na tua palavra o conhecimento e a graça do Senhor. Eu rogo por todos, em nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.